Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos então, nessa hora, prostrar o nosso coração diante do Senhor, com reverência, com quietude, para que possamos ouvir aquilo que Ele tem a falar conosco. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições. Há 2 domingos atrás, nós iniciamos uma nova série no Novo Testamento. E domingo passado iniciamos no Antigo Testamento. Então, atualmente estamos caminhando no Antigo Testamento no profeta Oséias e no Novo Testamento na carta de Tiago. E hoje nós estaremos caminhando por Tiago, dando continuidade. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, para nós darmos continuidade. Esse é o segundo sermão nessa carta. Nós faremos a leitura do versículo 5 ao versículo de número 8. Tiago capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 8. Eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Tiago 1, do 5 ao 8, diz assim a palavra de Deus: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós vivemos, meus irmãos, na era da informação. Hoje em dia, se você entrar na internet, através do seu celular, é possível encontrar uma variedade imensa de opiniões a respeito de diversos assuntos, infinitos assuntos. Além disso, também através da internet, com o seu celular, em questão de segundos, em questão de minutos, é possível realizar uma pesquisa e obter diversas informações sobre um tema específico, e esse tema pode ser de tantas e tantas áreas possíveis. Em resumo, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas conseguem, de maneira muito fácil, acumular bastante conhecimento. Através de uma simples pesquisa, você pode aprender algo novo em questão de minutos. Só que é intrigante observar que, ao mesmo tempo em que as pessoas hoje em dia conhecem muito, têm opiniões sobre diversas coisas e pesquisam sobre várias coisas, ao mesmo tempo, elas têm se comportado cada vez mais de uma maneira terrível. É intrigante observar que a geração que conhece tanto tem um comportamento tão errado diante das situações do dia a dia, tomando decisões completamente equivocadas, muitas vezes, falando besteira, muitas vezes, fazendo muita besteira o tempo todo. Sabe por que isso acontece? Porque conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é diferente de sabedoria. Existem pessoas, muitas pessoas, que são extremamente intelectuais, ou seja, elas conhecem muito. Elas têm uma capacidade cognitiva extremamente grandiosa. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas também, muitas vezes, são completamente tolas. Sobra conhecimento, falta sabedoria. E nós precisamos, meus irmãos, urgentemente nutrir sabedoria em nossa vida, não a sabedoria que o mundo prega, mas a sabedoria que Deus prega em sua palavra. Nós precisamos saber onde nós podemos encontrar para que essa sabedoria seja nutrida em nossa vida. E o texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso. O autor da carta, como nós já falamos anteriormente, é Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Muito provavelmente essa epístola foi direcionada a judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que acabaram se dispersando, se espalhando pelo Império Romano, em decorrência da perseguição religiosa levantada contra o Evangelho de maneira muito feroz naquele tempo. Os crentes que receberam essa carta estavam enfrentando algumas situações.
Esses crentes estavam passando por diversas dificuldades. Esses crentes que receberam a carta de Tiago estavam passando por diversas provações. E aqui nós não estamos nos referindo a apenas uma igreja, porque a carta de Tiago ela é uma carta geral, ela foi direcionada a várias igrejas da sua época. É por isso que, após o versículo 1, Tiago vai direto ao ponto, ele não demora muito e já começa a tratar sobre essa temática envolvendo as dificuldades, as provações, as lutas, as batalhas que esses crentes estavam enfrentando. Do versículo 2 ao versículo 4, ele afirma que esses irmãos deveriam considerar as provações como motivo de perfeita alegria, sabendo que essas provações os transformariam em crentes mais perseverantes, e isso os levaria a uma maior maturidade cristã, uma maturidade espiritual diante do Senhor. Agora, a partir do versículo de número 5, Tiago mostra que, em meio a tantas lutas, esses crentes tinham também uma grande necessidade pessoal e espiritual. Tiago vai mostrar que no meio de toda essa batalha, esses crentes precisavam crescer em sabedoria. Esses crentes precisavam ser mais sábios, sabendo a fonte verdadeira dessa sabedoria. É por isso, meus irmãos, que nós meditaremos sobre esse tema nesse momento. Um pecador crescendo em sabedoria. Um pecador crescendo em sabedoria. E um pecador cresce em sabedoria quando, em primeiro lugar, ele busca ela aos pés do Senhor. Um pecador cresce em sabedoria quando ele a busca aos pés do Senhor. Atente os seus olhos para o versículo de número 5. Deixe sua Bíblia aberta, olhe para ela, não fique preso ao slide não, tá certo? Use sua Bíblia. A primeira frase que Tiago apresenta no versículo de número 5 é a seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria. É necessário então que nós entendamos corretamente o que o texto está querendo dizer, porque no primeiro momento parece que Tiago está levantando uma dúvida, parece que ele está levantando aqui uma hipótese sobre se os seus leitores são ou não pessoas verdadeiramente sábias diante de Deus. Então, quando você coloca os olhos no texto, parece que Tiago está dizendo: olha, eu não sei se vocês são sábios ou não. Então, se existe alguém que não seja, eu vou dizer alguma coisa, só que não é esse o caso. Tiago, na verdade, sabe que esses crentes são deficientes nessa área. Ele não está levantando uma dúvida, ele não está levantando uma hipótese, mas quando você pega o texto aqui, principalmente partindo do texto original do Novo Testamento, perceba que é possível perceber que Tiago sabe que esses irmãos não têm a sabedoria adequada, não têm a sabedoria necessária para enfrentar as muitas tribulações pelas quais eles estavam passando. A intenção de Tiago é, então, orientar os seus leitores para que eles possam suprir a falta dessa virtude espiritual que é tão importante e que é tão necessária na vida dos cristãos. Lembre-se que anteriormente ele havia dito que os crentes, em meio às provações, em meio às tribulações, em meio às lutas, eles deveriam nutrir uma perfeita alegria, sabendo que as provas nos levam ao desenvolvimento de maior perseverança e maturidade espiritual diante do Senhor. Agora, Tiago apresenta uma outra atitude que esses crentes deveriam ter em meio às provações. Em outras palavras, o que o texto está querendo dizer aqui nesse primeiro momento é o seguinte: uma vez que vocês, meus irmãos, nitidamente precisam de mais sabedoria para lidar melhor com a vida e com as provações, já que essa é a situação de vocês, e eu sei disso, vocês precisam tomar uma atitude muito importante, muito essencial. Aí Tiago diz: vocês precisam pedir essa sabedoria a Deus. Vocês precisam se colocar diante do Senhor, clamando por essa sabedoria. É importante nós entendermos, meus irmãos, que a sabedoria a qual Tiago se refere não diz respeito aqui a um mero conhecimento intelectual. Essa sabedoria não diz respeito a um mero conhecimento teórico, algo que fica guardado somente na sua mente. Ele não está se referindo ao fato de nós conhecermos muito alguma coisa,
ou de termos muitas informações em nossa mente, bem guardadas aqui. Na verdade, Tiago está se referindo a uma sabedoria prática, ou seja, essa sabedoria diz respeito a um pecador que conhece a palavra de Deus, que conhece o Evangelho e ao mesmo tempo ele pratica essa palavra. Biblicamente falando, ser sábio não significa somente conhecer. Ser sábio, segundo as Escrituras, não significa somente conhecer o Evangelho, mas significa, acima de tudo, colocá-lo em prática, vivenciando no seu dia a dia os princípios, as verdades que você conhece, mas você não somente conhece, você aplica na sua vida diariamente. Um cristão verdadeiro, um cristão santo, maduro, parecido com Jesus, não é somente aquele que se converte, se arrependendo dos seus pecados, crendo no nome de Cristo. Sim, isso faz parte, sim, mas não é somente isso. Um cristão verdadeiro é aquele que, após a sua conversão, após a sua profissão de fé, ele passa a vida inteira crescendo e amadurecendo em sabedoria. Ele passa a vida inteira se desenvolvendo espiritualmente diante do Senhor, firmado nessa sabedoria. A sabedoria bíblica, meus irmãos, ela é extremamente essencial e extremamente necessária para que um crente ele possa lidar corretamente com os seus problemas, com as suas provações, vivendo uma vida para a glória de Deus. Se não for desse jeito, sabe o que é que o crente vai fazer? Ele vai passar a vida toda agindo como uma criança. Se o crente não fizer isso, ele vai passar a vida toda agindo como uma criança na fé, uma criança espiritual, sem sair do leite, sem sair da mamadeira para o cuscuz. Veja, o crente vai passar a vida inteira falando besteira, fazendo besteira, desagradando ao Senhor, dando trabalho para o pastor, dando trabalho para a igreja, dando trabalho para os irmãos em Cristo, agindo errado diante das suas lutas, diante das suas questões, diante de tudo que surge em sua caminhada. O crente vai acabar vivendo uma vida completamente desagradável aos olhos de Deus. É por isso que Tiago está dizendo: vocês, meus irmãos, necessitam urgentemente de sabedoria. Sendo assim, Tiago diz, vocês devem se prostrar em oração. Vocês devem se prostrar em oração diante do Senhor, clamando por essa sabedoria aos pés do dono da igreja, clamando por essa sabedoria aos pés de Cristo Jesus. Um crente sábio é aquele que vive a sua vida colocando Deus e o seu reino acima de todas as coisas. Um crente sábio é aquele que obedece à palavra, praticando o evangelho em todas, absolutamente todas, as áreas da sua vida. O crente sábio é aquele que vive completamente na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Só que, como o texto está nos informando, o crente, veja que interessante, ele só poderá viver dessa maneira se ele se prostrar diante do Senhor em oração, se ele se dobrar, se ele se quebrantar na presença do Senhor, pedindo para que essa sabedoria lhe seja concedida. É o crente que se dobra diante de Deus e diz: Senhor, eu tenho uma necessidade, e essa necessidade é sabedoria, eu preciso dela. Eu não sei se você está lembrando, mas isso nos faz lembrar de um exemplo, o exemplo do rei Salomão, diante de uma gigantesca responsabilidade e dos desafios que ele mesmo enfrentaria como rei para governar a nação de Israel, que naquele momento não estava dividida, mas era uma nação só. O que é que Salomão fez? Ele não confiou nas suas próprias forças. Salomão, diante dessa responsabilidade de governar Israel, ele não confiou em si mesmo, nos seus talentos, nas suas capacidades, mas o que Salomão fez foi se prostrar em oração, clamando para que Deus lhe desse a sabedoria necessária para que ele pudesse governar Israel da maneira correta, para que ele pudesse ser um rei segundo o coração de Deus, para que ele pudesse ser um rei para a glória de Deus, para que ele pudesse enfrentar as lutas, as dificuldades, as provações e tribulações do jeito certo, de um jeito agradável a Deus. Semelhantemente, meus irmãos, todos nós precisamos reconhecer que a sabedoria não é uma capacidade humana natural. Nós não podemos ter ela dentro de nós mesmos, surgindo de nós. Ela só pode ser alcançada
se nós a buscarmos no lugar da oração, pedindo ao Senhor, porque somente Ele pode nos dar essa sabedoria. Mas a pergunta é, por que nós devemos agir assim? Por que eu devo reconhecer a minha deficiência de sabedoria e então correr para o lugar da oração pedindo por ela? Por quê? A sequência do versículo 5 nos responde. Veja comigo, olhe para o texto. O texto diz: peçam essa sabedoria a Deus, porque a todos Ele dá liberalmente, e nada lhes impropera. Se vocês pedirem dessa forma, vocês serão atendidos. Tiago encoraja os seus leitores a pedir, lembrando a eles quem é o Deus ao qual eles estão pedindo. Lembre-se que isso aqui está se referindo aos crentes. Um incrédulo não pode fazer esse tipo de oração. Na verdade, um incrédulo jamais poderia orar sem Jesus. Ele está falando com crentes. Então Tiago incentiva, exorta, encoraja esses crentes, lembrando a eles quem é o Deus ao qual eles estão pedindo essa sabedoria. Em outras palavras, o texto está afirmando que Deus, Ele se agrada em responder positivamente às orações do seu povo. Deus se agrada, Ele não somente ouve, mas Ele se agrada em responder essas orações quando este povo clama por sabedoria, por exemplo. Ele concede essa sabedoria liberalmente, diz o texto, e nada lhes impropera. Dizer que Deus não impropera significa dizer que Deus, quando um crente ora, digamos assim, quando um crente ora pedindo por sabedoria, o Senhor não vai repreendê-lo por isso. É isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo assim: não tenha medo de fazer essa oração, porque Deus não vai repreender você. Tiago está dizendo aqui, ó, Deus não vai responder dizendo: mas rapaz, você só está me dando prejuízo. Você não tem vergonha não? Não era para você estar me pedindo esse tipo de coisa. Por que você está me pedindo? Não era para você já ser sábio? É assim que Deus responde? Tiago diz: não, muito pelo contrário, Ele tem total prazer em responder essa oração dizendo: sim, meu filho. Sim, meu filho amado, eu sei que você precisa de sabedoria para agir corretamente, para viver para a minha glória, para me agradar. Por isso, meu filho, eu vou te conceder essa sabedoria. E eu vou fazer isso de boa vontade. Eu não vou fazer isso com má vontade, mas eu vou fazer isso de boa vontade, de maneira abundante para a sua vida. É isso que Tiago está dizendo. Muitas pessoas, quando vão fazer um favor para alguém, não sei se você já conheceu alguém assim, mas acabam fazendo, jogando na cara, né, daquele que pediu. Faz com ignorância, jogando na cara que está fazendo um favor, ou então faz o favor reclamando, né, daquele que está pedindo. Mas rapaz, fica me pedindo essas coisas. Deus não é assim, Tiago está dizendo. Ele tem prazer em fazer isso por nós. Sabe por quê? Porque Ele conhece todas as nossas necessidades e Ele prometeu suprir cada uma delas. Meus irmãos, nós não temos nenhuma permissão para vivermos a nossa vida do jeito que nós quisermos. Nós não temos nenhuma permissão para vivermos a nossa vida do jeito mais conveniente, do jeito mais confortável ou do jeito que nós achamos melhor. Nós somos chamados a viver a vida para a glória de Deus, de maneira que Ele mesmo determina em sua palavra, da maneira que Ele mesmo nos direciona no Evangelho. Só que entenda uma coisa: sozinhos nós não conseguimos seguir esse padrão que é colocado por Deus em nossa vida, justamente porque nós somos pecadores, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto. Sendo assim, sozinhos nós não conseguimos alcançar o padrão correto de santidade. Sozinhos nós não conseguimos alcançar o padrão correto de sabedoria diante de Deus. Dessa forma, meus irmãos, nós precisamos correr para o lugar da oração, onde nós vamos nos prostrar diante do Rei do Universo, onde nós vamos nos quebrantar diante do Senhor dos Senhores, diante do dono da igreja, clamando para que Ele nos torne mais sábios, clamando em oração para que Ele nos torne
torne mais parecidos com Jesus. Nós precisamos orar por muitas coisas e uma delas é pela sabedoria. Nós precisamos orar por sabedoria. Nos momentos fáceis da vida, nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Nos momentos difíceis, de lutas, de tribulações, de provações, nós também precisamos da sabedoria que vem de Deus. Graciosamente, meus irmãos, Ele nos atende, amorosamente Ele nos responde, graciosamente o Senhor vem ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que cuida amorosamente, misericordiosamente do seu povo. Então, meus irmãos, lembrem de uma coisa muito importante: é no lugar da oração que nós nos tornamos crentes verdadeiramente sábios diante de Deus. Um pecador crescendo em sabedoria. Nós acabamos de ver que esse pecador cresce em sabedoria quando ele a busca aos pés do Senhor. E em segundo lugar, um pecador cresce em sabedoria quando ele a busca, espera aí que eu perdi aqui o texto, pronto, quando ele a busca confiando no Senhor. Um pecador cresce em sabedoria quando ele a busca confiando no Senhor. Versículo 6 ao versículo 8, olhe comigo. Não somente aqui, mas em vários outros momentos da carta, Tiago nos mostra o quanto que ele confia no poder da oração. Ele deixa bem claro o quanto que ele confia no fato de que Deus responde às orações do seu povo. Foi exatamente isso que nós acabamos de ver no versículo de número 5. Contudo, ao mesmo tempo, Tiago deixa claro que a oração, para que ela possa ser de fato respondida, ela precisa ser feita de acordo com algumas condições. E é isso que ele nos mostra a partir de agora. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: meus irmãos, peçam por sabedoria a Deus. Por quê? Porque Ele atende. Ele atende às orações do seu povo. Mas lembrem-se de uma coisa muito importante: o Senhor não atende qualquer tipo de oração. Tiago está dizendo, não é toda oração que é agradável aos ouvidos do Senhor. Lembre-se que ele acabou de dizer: peçam por sabedoria a Deus. Ele responde, ele tem prazer, ele tem alegria em conceder isso a vocês, para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam, para que vocês se tornem mais parecidos com Jesus. Só que veja o que ele diz no versículo 6. O texto diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, os crentes são aqueles que pedem sabedoria a Deus em oração, mas eles não fazem isso de qualquer jeito. Eles devem orar com fé. Eles devem orar com confiança na providência do Senhor. O texto diz: peçam com fé, em nada duvidando. A ideia de duvidar aqui diz respeito a uma pessoa que está orando ao Senhor, pedindo, clamando, mas enquanto ora, no meio da oração, essa pessoa está dividida. Ela não sabe se acredita ou não no que ela está pedindo. Ela não sabe se tem certeza. Ela não tem certeza nenhuma de que Deus está atendendo a sua oração, de que Deus está ouvindo ela. A dúvida aqui que Tiago fala diz respeito a um crente que está completamente desconfiado diante do Senhor. Sabe aquela pessoa que está conversando com você e você percebe que ela está toda desconfiada, ela está toda assim? É a mesma ideia aqui, o crente está orando, ele está falando com Deus, mas ele está todo desconfiado. Mas por que nós temos que orar com fé, sem duvidar de nada? Veja que a sequência do versículo 6 nos responde. Olhe, o texto diz: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda do mar, se você já pôde observar uma praia, por exemplo, de certa forma ela é meio imprevisível, porque ela surge de repente, mas ela também desaparece de repente. Os ventos mexem com ela constantemente, jogando aquela onda de um lado para o outro. Assim é também a alma inquieta de um crente que faz uma oração, ele até ora, mas ele faz uma oração completamente atormentada por dúvidas, por incertezas, por desconfiança diante de Deus. Tiago está dizendo que o crente duvidoso, ele é como uma onda.
ele fica oscilando entre fé e incredulidade. Ele fica oscilando entre ânimo e desânimo, entre otimismo e pessimismo. O crente que é como uma onda, ele vai para frente, mas logo está indo para trás. Ele dá 5 passos para frente, 10 para trás. Uma hora, ele até confia em Deus, mas logo em seguida, já está confiando em si mesmo. Uma hora ele confia em Deus, mas logo em seguida ele está confiando nos seus talentos, confiando nos homens desse mundo, confiando nos tesouros desse mundo. Aquele que duvida tem uma mente dividida, é como se ele tivesse 2 mentes ao mesmo tempo. Ou seja, uma hora ele está concentrado em Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua providência, no seu amor e no seu cuidado, mas rapidamente ele passa a se concentrar no mundo. Rapidamente o coração dele deixa de estar completamente cativo ao Senhor para estar cativo ao mundo, onde ele foca muito mais nas tragédias, nas aflições, nos seus próprios pecados, ao invés de focar em Cristo Jesus e na sua palavra. O crente duvidoso, ao invés de ser como um mar calmo e tranquilo diante de Deus, firmado espiritualmente no Senhor, ao invés de ser assim, ele é como uma onda do mar, violenta, inconstante, agitada, jogada de um lado para o outro, onde não existe nenhum controle, nenhuma firmeza espiritual. Em resumo, a dúvida aqui que Tiago fala, não diz respeito necessariamente a você ficar pensando se Deus vai responder ou não. Não é somente isso. Mas o texto se refere muito mais a uma pessoa que se deixa de apegar a Deus, deixa de se apegar ao Senhor para se apegar a qualquer outra coisa em sua vida. Não é somente ela que está pensando, será que Deus vai responder? Não, mas não é só isso. Ela se apega a tanta coisa que se esquece de se apegar a Deus, a sua graça, a sua providência, a sua bondade sobre a vida dela. Qual a consequência então daquele que vive assim? Qual a consequência dessa atitude? Veja o que diz o versículo 7, olha para o texto. O texto diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Isso aqui, meus irmãos, é uma dura repreensão. Tiago está dizendo, se você tem orado dessa forma, beleza, se você até reconhece que você precisa ser mais sábio, se você até reconhece que precisa orar, e você tem buscado a Deus em oração, clamando para que Ele te amadureça espiritualmente, se você tem orado assim, mas tem deixado de confiar em Deus em meio às suas orações, se você tem deixado de perseverar em sua fé, se você tem estado como uma onda do mar, completamente agitado, não consegue se prostrar diante do Senhor, confiando, orando a Ele, olhando para Ele o tempo todo, se você tem orado assim, Tiago diz, não espere de jeito nenhum que Deus vai te atender. Ele diz, porque desse jeito, se você tem orado dessa forma, Ele não vai atender. Ele não vai responder você. Se um crente ora por sabedoria, mas ele faz isso de forma inconstante, carregado de dúvidas, carregado de desconfiança, o texto diz, o Senhor não o atenderá. O Deus pode até ouvir a oração, porque Ele ouve, mas Ele não irá atender. Mas isso aqui não se encaixa somente no pedido por sabedoria, porque perceba que o texto deixa claro que qualquer oração, qualquer pedido, se for feito sem fé, Deus não vai atender. E é um costume que nós temos, né? Às vezes a gente até ora, mas ora sem fé nenhuma. Ora sem nenhuma certeza de que Deus está ouvindo, de que Ele pode atender, de que Ele é bom para conosco. E aí o texto diz, Deus não vai atender você dessa forma. Como é que Deus vai atender? Como é que Deus vai dar ouvidos aos pedidos de crentes que vivem muito mais para o mundo do que para Deus? Como é que Deus vai dar ouvidos aos pedidos de crentes que oram sem esperança de qualquer jeito? Oram sem confiança, buscando apoio muito mais nos homens, buscando apoio e socorro muito mais em si mesmos do que em Deus. Tiago diz, Deus não atende. Você acha que a oração é brincadeira? Você acha que você pode orar de qualquer jeito, que está tudo certo? Não! Por quê? Versículo 8. Porque esse indivíduo é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, mais uma vez, reforça o seu argumento, afirmando que aquele que ora sem fé, ele tem um ânimo dobre, ou seja, ele é como se fosse uma pessoa com 2 almas. Ele não é centralizado, mas é como se ele tivesse 2 almas, 2 ânimos, 2 mentes,
uma pessoa dividida internamente, onde o seu coração está completamente dividido, existem forças dentro dele que puxam em sentidos opostos, estão indo em direções diferentes. Tiago diz, é uma pessoa inconstante, instável, que vive cambaleando espiritualmente, sem qualquer tipo de equilíbrio diante de Deus. Não entenda errado. Com todas essas palavras, Tiago não está dizendo que se você orar com fé e confiança, Tiago não está dizendo que se você orar acreditando no que você está pedindo, Deus vai dar tudo o que você pedir e desejar. Não é essa a ideia aqui. Deus não vai nos dar tudo o que nós pedimos. O texto está dizendo que existem coisas que o Senhor quer nos dar. Existem coisas boas para nós, coisas firmadas na palavra, coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, e a sabedoria é um exemplo disso. Então, sobre essas coisas nós temos que orar, e Tiago diz, não de qualquer jeito, mas com confiança, sabendo que o Senhor certamente vos dará. Lembre-se que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos irmãos, é da vontade de Deus que nós sejamos crentes mais sábios. É completamente da vontade de Deus que nós sejamos crentes mais maduros, mais firmes espiritualmente. O Senhor, Ele tem total prazer em responder às nossas orações, nos abençoando com tantas coisas e principalmente com a verdadeira sabedoria que surge dos princípios do Evangelho, que surge da verdade da palavra de Deus. E Deus responde essas orações não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. Deus responde às nossas orações porque Ele é misericordioso. É por isso que nós somos chamados pela palavra a rasgar o nosso coração na presença do Senhor, orando, clamando para que Deus nos fortifique em sabedoria. Mas para que essa sabedoria chegue até nós, para que essa oração seja atendida, nós precisamos confiar no Senhor. Para que as nossas orações possam ser atendidas, nós precisamos descansar no Senhor. O nosso coração precisa estar exclusivamente concentrado e firmado na palavra de Deus, precisa estar firmado nas promessas de Deus, no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não pode haver espaço em nós para dúvida diante do Senhor, não pode haver espaço em nós para desconfiança diante daquele que é o Redentor da nossa alma. O Senhor jamais nos atenderá se nós estivermos completamente divididos entre Ele e o mundo, entre a Bíblia e as nossas verdades. Se nós orarmos com fé, meus irmãos, saibam de uma coisa: Deus certamente nos fortificará espiritualmente. Se nós orarmos com fé, Deus nos fortificará em sabedoria, em santidade, em crescimento espiritual. É isso que nós devemos almejar diante do Senhor. Lembre-se que Deus cuida de nós e Ele supre todas as nossas necessidades. Mas então, o que é que nós podemos trazer para o nosso coração diante dessas palavras tão preciosas? O que é que nós podemos aprender de maneira mais prática diante dessas palavras que Tiago nos apresenta aqui? Entenda uma coisa muito importante. Embora nós sejamos crentes em Cristo Jesus, embora nós tenhamos a certeza de que a nossa salvação está garantida, salvação essa que é pela graça, mediante a fé, embora nós tenhamos essa certeza, porque nós cremos em Jesus, porque nos arrependemos dos nossos pecados, porque entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, embora nós possamos ter essa certeza, apesar disso, você e eu precisamos de lembrar de uma coisa muito importante, e que nós esquecemos com muita facilidade: nós não somos naturalmente sábios. Nós não somos naturalmente sábios. Você pode ser muito inteligente, meu irmão. Você pode ser um bom conhecedor de muitos assuntos. Você pode conseguir conversar com várias pessoas a respeito de variados assuntos que estão bem guardados aqui. Você pode ser uma pessoa extremamente intelectual. Você pode ler muito, você pode estudar muito. Mas lembre-se que você não é naturalmente sábio. Sabedoria não tem a ver
com o seu diploma universitário. Sabedoria não tem a ver com uma pós-graduação, com um mestrado, com um doutorado. Sabedoria não tem a ver com o seu crescimento profissional, onde no seu trabalho você evolui, é promovido, alcança outros patamares. Não! A verdadeira sabedoria é a prática constante e firme dos princípios que se encontram na palavra de Deus. É por isso que eu digo, nós não nascemos sábios. Nós não nascemos sábios. Muito pelo contrário, nós temos uma tendência natural a fazermos aquilo que é errado. Mesmo quando crente ainda, mesmo você já sendo crente, nós temos uma tendência natural a fazer aquilo que é errado, por causa dessa natureza pecaminosa, por causa do nosso coração que é mau e corrupto. E isso acontece mesmo você sendo crente. Às vezes a gente tem a impressão de que depois da conversão, a gente faz tudo certo, né? Sou um super homem, super crente, agora eu estou fazendo tudo certinho. Não, meu irmão, a gente faz muita coisa errada. E sabe por que muitas vezes a gente fala tanta besteira? Sabe por que a gente muitas vezes faz tanta besteira? Porque nos falta sabedoria verdadeira. Porque nos falta essa sabedoria que a palavra está nos mostrando. E isso acontece em vários momentos do nosso dia a dia. Muitas vezes você nem sequer se dá conta do quanto que você é deficiente em sabedoria. Em vários momentos do seu dia a dia isso aqui fica claro. É quando, por exemplo, marido e mulher estão dentro de casa e falam o que não devem um para o outro. Quando eles estão conversando e aquela conversa se torna uma confusão, uma briga, e eles falam o que não devem, palavras que magoam, palavras de ira, palavras de impaciência que só gera confusão. Isso é falta de sabedoria. É quando você toma decisões precipitadas em sua vida, sem pensar, no impulso, na emoção, ao invés de você pedir conselhos a uma pessoa de confiança, a uma pessoa crente que vai orientar você na palavra, ao invés de você orar a Deus pedindo direção, Senhor, me ajuda a tomar uma decisão tão importante na minha vida. Só que a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente toma as decisões de qualquer jeito. A gente toma as decisões de qualquer jeito. A gente não ora pedindo sabedoria, a gente não clama a Deus para que Ele nos mostre qual é a vontade dEle, a gente faz de qualquer jeito. E essas decisões acabam nos fazendo muito mal. Quantas vezes na sua vida você não olhou para trás e disse, eu me arrependo tanto daquela escolha, eu me arrependo tanto daquilo que eu escolhi fazer, aquilo que eu falei. Por quê? Decisões tomadas sem sabedoria. É quando você está passando por grandes problemas na sua vida, tribulações, lutas, batalhas, momentos de dor, de sofrimento, onde você está diante de Deus chorando o tempo todo, as lágrimas não param de cair, e ao invés de você descansar em Deus, ao invés de você buscar a orientação da palavra de Deus, ao invés de você buscar conforto que somente o Evangelho pode te dar, ao invés de você esperar no Senhor, você abre a boca para murmurar, você abre a boca para dizer que Deus te abandonou, você abre a boca para dizer que Deus não está mais ao seu lado, você logo pensa, eu vou sair da igreja, eu vou parar de servir a Deus, porque não está adiantando de nada, eu estou sofrendo, Deus não me responde, Deus não me ajuda, para que eu sou crente? Quantas vezes nós fazemos isso, meus irmãos? Às vezes a gente pode até nem falar, mas pensa isso. Por que eu estou na igreja? Nada está se resolvendo na minha vida. E a gente começa a murmurar, reclamar, blasfemar contra Deus. A gente começa a ser ingrato diante dEle, dizendo, Senhor, cadê minha bênção? O Senhor não está cuidando de mim. E a gente esquece de tudo aquilo que Ele já fez por nós. É quando você está dentro da igreja. E quando qualquer coisa acontece, um desentendimento com seu irmão, aquilo se torna motivo de briga, de rixa, onde você fica intrigado dos seus irmãos, você começa a falar mal deles, dizendo, eu também não faço mais nada nessa igreja, eu também não vou trabalhar mais nada. É quando você não dá ouvidos, por exemplo, aos conselhos que as pessoas dão a você. É quando você está conversando com alguém sobre alguma coisa da sua vida, a pessoa vai lá dar um conselho, às vezes é um irmão em Cristo, está aconselhando você para te ajudar, só que você não quer saber. Às vezes o pastor vai lá e diz, meu irmão, é por aqui, é desse jeito aqui, vá por aqui. Aí você diz, não, eu vou por aqui. Você retruca. É a falta de um coração ensinável, um coração que não ouve conselhos, um coração que não ouve. Sabe o que é tudo isso? Todos esses exemplos e muitos outros. É falta de sabedoria. É falta de sabedoria. Sabedoria, meu irmão, é quando você enxerga a sua vida com as lentes do Evangelho. Isso é sabedoria.
Sabedoria é quando você toma decisões firmado no Evangelho. É quando você coloca em prática todos os mandamentos e princípios que Deus ordena em sua palavra, vivendo em retidão, em santidade diante dEle. E para ser mais sábio, meu irmão, você precisa correr para o lugar da oração. E como nós fugimos desse lugar? Nós gostamos de frequentar tantos lugares, mas detestamos o lugar da oração. Nós fugimos dele, nós não oramos a Deus pedindo sabedoria, pedindo força, pedindo discernimento espiritual, pedindo para que Ele nos amadureça. Nós não fazemos isso, quando nós deveríamos fazer isso todo dia. Sabe por quê? Porque somente o Espírito Santo pode te tornar verdadeiramente sábio. Só que isso só acontece no lugar da oração. Se você estiver prostrado diante do Senhor, por isso, meu irmão, dobrado diante de Deus, em oração, quando ninguém está vendo você, quando você está sozinho no quarto, só você e Deus, nessa hora, você precisa rasgar o seu coração e clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, me transforma. Eu sou pecador, Senhor, eu faço tanta besteira, eu tomo decisões erradas, eu me prejudico por causa das minhas atitudes. Senhor, me transforma, me santifica, me torna mais sábio, Senhor, para que eu possa viver para a Tua glória. Meu querido irmão, é um terrível erro quando nós tentamos viver e crescer espiritualmente longe da oração. É um terrível erro quando nós tentamos crescer em sabedoria longe do lugar onde nós encontramos ela, que é em oração. Quando nós oramos, às vezes você não sente nada, mas quando você ora, meu irmão, o Espírito Santo está tratando você. Quando você ora e você derrama sua vida diante do Senhor, sinceramente, Deus está agindo em você, fortificando você, consolando você, dando sabedoria a você. Ah, se a gente orasse toda vez que fosse tomar uma decisão. Só que a gente não faz isso. Às vezes tem decisões importantes para nós tomarmos, a gente faz tudo menos orar. Quando na verdade a primeira coisa que deveria fazer era se aquietar num lugarzinho ali e dizer: Senhor, está acontecendo isso e aquilo comigo, me ajuda a fazer o que é certo, me orienta, me ilumina, me conduz pelo caminho correto. Você quer ser sábio, meu irmão? Amém? Amém. Misericórdia. Quer não? Quer ser sábio, meu irmão? Amém? Amém. Então corra para o lugar da oração. Ser sábio não é somente você conhecer a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ter textos decorados, versículos decorados, entender da doutrina bíblica. Não é somente isso, não, meu irmão. É você conseguir viver o seu dia a dia de maneira agradável a Deus. Só que isso só pode acontecer se você correr para o lugar da oração, se você clamar a Deus. Mas não ore de qualquer jeito, não, porque não vale de nada se você até orar todo dia, mas orar de qualquer jeito, não vai adiantar de nada. Da mesma forma que não vale nada você estar aqui cultuando de qualquer jeito, também não vale nada você orar de qualquer jeito, porque muitas vezes a gente ora duvidando, a gente ora todo desconfiado, sem um pingo de esperança, a gente ora só para dizer que orou. Não vale de nada, meu irmão, não pode ser assim. Você deve orar confiando na providência de Deus. Você deve orar sabendo que o Senhor está ouvindo você. Você deve orar sabendo que o Senhor está cuidando de você, ainda que você não possa vê-lo, ainda que você não possa tocá-lo, mas Ele se encontra no lugar da oração. Meu irmão, quando você dobra seus joelhos e diz: Pai, eu aqui estou prostrado, o Senhor está ali com você. O Senhor está ouvindo você. Você deve orar na certeza de que Ele está te tocando, te transformando, te tornando mais parecido com Jesus. Por isso, meu irmão, ore com firmeza, perseverando em sua fé, sabendo que o Senhor está pronto para te atender. Não permita que o seu coração seja guiado por esse mundo, pelas incertezas, pelas dúvidas. O seu coração deve ser guiado pela esperança do Evangelho. Porque Cristo foi aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso implica dizer que Ele está conosco para responder às nossas orações. Seja firme, meu irmão, no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que supriria todas as nossas necessidades, e não somente necessidades materiais, mas principalmente as necessidades espirituais. A sabedoria é uma necessidade sua e minha.
Então, se você orar com fé, pedindo por ela ao Senhor, Ele certamente suprirá e você será mais parecido com Jesus. Sabe aquelas pessoas, aqueles crentes que a gente conhece, e às vezes é um crente que dá conselhos tão bons para a gente, que a gente gosta de conversar com ele, porque ele aconselha tão bem, ele abre os nossos olhos. Sabe esse crente que a gente diz que ele é sábio? Sabe onde ele conseguiu essa sabedoria? No lugar da oração. E se você quiser ser assim também, você não pode deixar de orar. E não orar de qualquer jeito, mas com confiança no Senhor, meu irmão. Porque você só vai conseguir, por exemplo, enfrentar as provações da sua vida, as lutas da sua vida, se você buscar a sabedoria que vem de Deus. Quando nós estamos sofrendo, muitas vezes é o momento que nós mais erramos, sabia? Quando a luta chega, quando a batalha chega, é o momento que a gente mais erra, porque falta sabedoria para tomar decisões, porque falta sabedoria para ter uma postura de crente no meio da batalha. Às vezes a provação está lá, mas a gente só faz besteira, porque a gente não vive em oração, porque a gente não clama a Deus, porque a gente não vive na dependência de Deus. Então, meu irmão, se você quer enfrentar seus problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, problema no seu trabalho, seja qual for o problema, comece pela oração. Nós precisamos crescer, meus irmãos, em sabedoria. Só que para isso, nós precisamos buscá-la aos pés do Senhor, pedindo, clamando e confiando que Ele certamente nos atenderá. Amém?